Muito bem, caros alunos e alunas, vocês que estão acompanhando nosso minicurso de extensão, nosso minicurso de língua portuguesa direcionado para alunos do sexto ano, que faz parte exatamente do meu estágio do curso de segunda licenciatura em letras pela UNIT. E hoje nós vamos dar continuidade à leitura dos nossos contos como meio de motivar, incentivar a importância da prática da leitura, além de abordarmos temáticas específicas da língua portuguesa, substantivo, pronome, adjetivo, artigo, numeral, fonema, letra e etc. Nós também, em um segundo momento, nós estamos lendo contos como uma forma de proporcionar para o ouvinte a importância da leitura na vida de qualquer pessoa. E hoje eu quero ler dois contos para vocês. O primeiro é Dilúvio na Escola, de Ana Flora, e em seguida eu quero ler para vocês o conto Elzira, de Lígia Fagundes Teles. Então primeiro vamos conhecer um pouco quem é Ana Flora. Ana Flora, formada em História pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, com mestrado em Teatro pela USP, Ana Flora nasceu em 1959 e se consagrou como escritora de livros infantis. Já publicou 27 títulos, entre eles Em Volta do Quarteirão e A Bela ou a Fera, recebendo vários prêmios importantes pela obra A República dos Argonautas e pela adaptação da comédia grega As Aves, do filósofo Aristóteles. Ganhou também 2 prêmios Jabuti pela coleção Escrever e Criar. O conto que nós vamos ler agora é sobre um grupo de alunos que decidiram montar uma peça sobre a história da Arca de Noé. Você sabia que vários autores já escreveram sobre Noé e seus bichinhos? Então vamos ler mais um conto. Dilúvio na Escola. Na escola, nós lemos A Arca de Noé, um livro de poesias do Vinícius de Moraes. A Arca. Vocês sabem como é a história. Ia cair o maior toró, todas as terras ficariam inundadas e Deus mandou Noé construir um barco enorme e colocar dentro dele um casal de cada bicho do mundo: o leão e a leoa, o rato e a rata, o gato e a gata. Começamos a ensaiar o teatro no recreio. O Marcelinho, que era muito mandão, queria ser Noé ou o Vinícius de Moraes. Imagina, alguém falou, o Vinícius de Moraes não estava na arca. Ah, não? O Renatinho exclamou. Então como foi que ele soube o que aconteceu para escrever a poesia? Não sei, a Dani respondeu. A arca foi coisa acontecida ou coisa inventada? Deixa isso para lá, vamos fazer o teatro logo. A Paula gritou. Começamos a dividir os papéis e todo mundo queria ser Deus. Surgiu uma certa discussão. Ganha quem for mais alto. Ganha quem for mais velho. Ganha quem tiver mais figurinha. O Luiz Eugênio, muito sossegadão, comentou. Que besteira brigar por causa disso. Deus só aparece no comecinho e um pouco no final. Então nós resolvemos tirar pau ímpar e Deus ficou sendo só a voz do Pedrão anunciando alto fora de cena. Noé, vai cair um torozão. Faça uma arca e coloque todos os bichos dentro dela. Marcelinho foi Noé. A Raquel foi leoa, o Chico leão. Eu pensei no vestido velho que minha mãe não usava mais, preto com bolinhas brancas, e disse, eu vou ser a galinha da Angola. Não pode, gritou Marcelinho, que era todo cheio de não podes. Galinha da Angola não tem marido. A gente inventa o galo da Angola.
o Luiz disse. Todo mundo topou. Começamos o ensaio. Entrava o boi e a vaca e eles mugiam. Entrava o gato e a gata e eles miavam. Miau. Entravam o macaco e a macaca e eles macaqueavam. Enquanto isso, Noé dizia: venham todos, venham todos. A arca era invisível e por isso cada um achava que a porta ficava de um lado. A Raquel falou: assim não está bom. Vamos fazer uma arca de verdade. No dia seguinte, todos trouxeram várias caixas de supermercado. Abrimos alguns lados e montamos um barco bem grande. A Luísa trouxe até 2 lençóis azuis para ser o mar. E fizemos também umas máscaras incríveis. O meu vestido de bolinha ficou perfeito para a galinha da Angola. Eu levei até sapato alto. Ensaiamos de novo, e quando todos os bichos tinham entrado na arca, o Pedrão deixou de ser Deus e começou a fazer o som de tempestade. Cabrum! Cabrum! Mas aquele dilúvio estava meio sem graça. Faltava alguma coisa. A Camila disse: vamos fazer chuva com papel picado. Picamos um montão de papel e o público ajudou. Porque a essas alturas já havia gente das outras classes assistindo ao ensaio. Ficou o máximo. Toda vez que o Pedrão dizia cabrum, as pessoas que estavam na plateia atiravam papel sobre a arca. Bom, o tempo foi passando, a chuva continuando. Aí os bichos começaram a se cansar da viagem. Chega um pouquinho mais para lá, elefante. Não gosto dessa comida. O tucano falou, fazendo bico. Que chatice, essa chuva não para, reclamava a perereca, que era muito agitada. E perguntava de 5 em 5 minutos para Noé. Paiê, tá chegando? Enquanto isso, o lobo e o cordeiro começaram a brincar de pega-pega no porão. O galo teve uma ideia. Vamos fazer que nem na excursão da escola? E começou a cantar aos berros, com todo mundo acompanhando. 42 quilômetros. Para um pouquinho, anda um pouquinho. 41 quilômetros. Que farra de dilúvio. Só Noé não estava gostando muito. Achava que ia mandar e a bicharada obedecer, mas as coisas estavam ficando meio fora do controle. Tentando recuperar terreno, ele disse: pessoal, a história não foi bem assim. E daí? Respondeu a atravessada formiguinha, que já estava cheia do jeito mandão do Noé. O teatro fica muito parado, só com os bichos esperando a chuva passar. Todos concordaram. Ela propôs: vamos dar um tempo e inventar mais coisas para a nossa peça. A turma foi chegando, fazendo roda em torno dela. Para vocês verem, o chefe era o Noé, mas quem liderava era a formiguinha. Todos se sentaram no chão e ela falou: quem tem alguma ideia, levante a mão. O tatu disse: vamos aproveitar as brincadeiras que já inventamos. O lobo corre atrás do cordeiro. O tamanduá reclama da comida. A perereca pergunta se a viagem vai demorar. Todos acharam legal e deram outras sugestões. A aranha foi escrevendo no papel: Craft. Primeira cena. Deus avisa Noé que vai chover. Manda construir a arca e colocar todos os bichos dentro dela. Segunda cena. Noé faz a arca. Terceira cena. Dilúvio. Todos entram na arca. Cada um recita um verso do Vinícius de Moraes. Quarta cena. Na arca. Lobo e cordeiro brincam de pega-pega. Dão 3 voltas e saem de cena. Quinta cena. Tamanduá reclama do almoço. Noé fica bravo. Sexta cena. Tatu, galo e gato fazem roda e brincam de cirandinha. Sétima cena e assim vai. E assim a turma foi juntando as ideias, a cena se formando e o teatro acontecendo. Na 10ª cena, organizaram um piquenique no convés. Depois dançamos debaixo da chuva. Estava tão divertido que quando Deus fez sol, os bichos cantaram. Por que parou? Parou por quê? Por que parou? Parou por quê? Noé interrompeu. Mas será o Benedito?
Desse jeito a história não acaba. Tem que aparecer a pomba e os bichinhos desembarcarem no Monte Ararat. Mas até a pomba estava achando uma delícia tomar banho de chuva. Só que daí tocou o sinal. A gente continua amanhã. O macaco ainda falou para desespero de Noé. No dia seguinte, a formiguinha apareceu com uma novidade incrível. Era um outro livro sobre o dilúvio que contava a história de outro jeito. Ela descobriu na biblioteca da escola. Esse é a da Ana Maria Machado. Ela conta sobre os bichos que não entraram na arca. Todos seres fantásticos. O dragão, a hidra, o unicórnio. E o Tatu também tinha trazido um outro livro que também era sobre a arca. Esse é da Ruth Rocha. Ele disse, ela conta de um jeito rimado, gozado, fala sobre um bicho chamado Caititu, sobre o arco-íris. A Cotia apresentou outro texto, narrado do jeito antigo, como na Bíblia. Nós fomos lendo as diferentes histórias e ligando com as cenas que a gente já havia criado. O final ficou ótimo. O dragão voando sobre o arco-íris, com a arca nas costas, enquanto os bichos recitavam as poesias do Vinícius de Moraes. E foi assim que descobrimos que cada escritor põe o que quiser na sua arca, e cada leitor também. O tempo passou e outras arcas continuam me deslumbrando. A última que li é de um escritor português chamado Miguel Torga. Na versão dele, o corvo Vicente se rebela contra Noé, vai embora da arca, enfrenta o dilúvio e sozinho desafia Deus. Mas isso é uma outra história. Então nós temos aí o primeiro conto, O Dilúvio, na escola, da escritora Ana Flora. Vamos ao segundo conto de hoje. Vamos ler Elzira, de Lígia Fagundes Teles. Vamos saber um pouco quem é Lígia Fagundes Teles? Vamos lá. Lígia Fagundes Teles. Sentar-se junto com a meninada da escola para ouvir histórias no final do dia, este era um dos maiores prazeres da menina Lígia Fagundes Teles. Hoje, Lígia é uma das mais influentes e importantes escritoras do país. Formada em Direito, publicou livros essenciais para a literatura brasileira, como Ciranda de Pedra, As Meninas e As Horas Nuas. Suas obras foram traduzidas em diferentes idiomas e adaptadas para o teatro, televisão e cinema. A autora é membro da Academia Brasileira de Letras e, ao longo de sua carreira, recebeu prêmios de destaque, como o Jabuti, o Prêmio Guimarães Rosa e o Prêmio Coelho Neto, da Assembleia da ABL. Lígia Fagundes Teles nasceu em 1923, em São Paulo, e costuma dizer que, a partir de seus personagens, busca as respostas que dão sentido à vida. Um conto de Lígia é uma experiência que pode marcar para sempre sua memória. Como boa ouvinte de histórias, a escritora se tornou mestre nas narrativas curtas. Neste conto que você vai ler, ela fala de um caso muito emocionante que ouviu de sua mãe quando ainda era uma menina de colégio. E o nome do conto é exatamente Elzira. Vamos ouvir agora. Esta é uma história verdadeira, contada por minha mãe no tempo em que morávamos em Sertãozinho, interior de São Paulo. Os meus 3 irmãos mais velhos estavam internados em colégios na capital, ao passo que eu, a caçula, segui com a família naquelas andanças de cidade em cidade, com meu pai promotor público ou delegado. Meu pai era um homem muito alto, que gostava de jogar cartas e de fumar charutos. Parecia mais alegre do que a minha mãe, que também era alta, tocava piano e gostava de ler aqueles folhetins que entravam com o jornal debaixo da porta. No fim do ano, ela organizava as quermesses e fazia goiabada no tacho de cobre. As órfãs, aquelas meninas abandonadas que minha mãe recolhia para os pequenos serviços,
também participavam da família. A mais esperta, destinada a ser a minha pajem. Tinha ainda o agregado, que engraxava os sapatos do doutor e cuidava da cachorrada no vasto quintal, cercado pelo muro vermelho. Eu me lembro, nesse feriado, não fui à escola das freirinhas, ao lado da igreja da Imaculada Conceição. Sentei-me na almofada, no chão da nossa sala de visitas, e enquanto adiantava o meu bordado, ouvia minha mãe tocar no piano preto, com os castiçais dourados e as velas. Começava por tocar os exercícios do álbum de músicas. Em seguida fechava o álbum, dava um suspiro e começava a tocar as valsas. E dentre todas, aquela que era a minha preferida, Coração de Lili, pois foi nessa tarde que ela me contou a história de tia Elzira, uma antiga tia-avó, lá longe, que tocava essa valsa no cravo. Por acaso eu sabia o que era um cravo? Fiquei pensativa. Cravo? Conheci sim aquela flor perfumada, mas esse cravo no qual essa tia Elzira tocava as valsinhas, hein? Minha mãe sentou-se na cadeira de balanço e apontou para o piano. Pois o cravo foi inventado antes do piano e era também um instrumento musical com cordas e teclado, apenas mais simples. Está entendendo? Num pequeno cravo, essa tia-avó tocou pela primeira vez. O coração de Lili. Elzira, Elzira. A bela Elzira, que morreu ainda mocinha, antes de completar 20 anos. Elzira, a morta virgem. Morta virgem? Pois foi como ficou conhecida na época. Virgem porque nunca conheceu nenhum homem. Porque diz a Bíblia, virgem como as freirinhas lá do seu colégio. Entendeu agora? Fiz que sim com a cabeça. Minha mãe entrelaçou as mãos no peito, fez aquela cara séria e começou a contar, pois essa mocinha era muito bonita e muito romântica. Por acaso eu sabia o que era o romantismo? No romantismo as pessoas eram mais sentimentais do que racionais. Fugiam da realidade, queriam devanear, sonhar. Os homens usavam bigodes, chapéu e roupas severas, enquanto que as mulheres usavam longos vestidos, os braços cobertos, gola fechada e os cabelos presos no penteado alto. As mocinhas também, recantadas, usavam o cabelo preso na nuca por grandes laçarotes e costumavam escrever em diários os seus pensamentos, seus sonhos. Isso as que sabiam escrever, pois a tia Elzira também tinha um diário no qual escrevia com uma pena de ganso. E além do diário, escrevia poesias, era poetisa. E no antigo cravo ia compondo aquelas valsinhas, enfim, uma artista. Até que um dia chegou na cidade um jovem médico recém-formado. Tinha vindo para visitar a família. Morava na capital. Era o Doutor Paixão. Doutor Paixão? Era o nome dele, Doutor Paixão. Um moço moreno, de traços fortes e bela cabeleira ondulada. A família morava perto do sobrado azul do fazendeiro, que era o pai de Elzira. E assim Elzira via da janela aquele moço passar a cavalo todas as tardes. Todas as tardes. Cumprimentavam-se e pronto, mais nada. Até que com o tempo ela chegava a sorrir, mas demoradamente, enquanto também ele sorria, tocando na aba do chapéu. Foram apresentados na saída de uma novena, no Largo do Jardim, e foi então que desabrochou aquele amor fulminante. Apenas se tocaram e ficaram vidrados de amor. Vidrados? Vidrados. E até hoje, filha, eu fico pensando, mas como foi possível acontecer uma coisa dessas? Um amor tão afogueado nascer assim do nada. Recolhi o meu bordado e fiquei esperando. Minha mãe arqueou as sobrancelhas pensativas e ficou olhando para o chão, como se nas largas tábuas do assoalho estivesse escrito o que foi dizendo. O jovem médico apresentou-se à família e pediu a mão da bela tia Elzira. Avisou que não era rico, mas tinha a promessa de um bom emprego. Já trabalhava no hospital com uma equipe de grandes médicos. E então?
Minha mãe suspirou e voltou o olhar para o teto. Então a orgulhosa família dos fazendeiros recusou o pretendente, porque ele era um mestiço. O doutor Paixão era mestiço, filho de mãe preta e pai branco, enfim, mestiço. Moço culto e com futuro, mas mestiço. Era o preconceito. Preconceito? Repeti. Sim, preconceito, intolerância. Ele exclamou com tanta impaciência, fez uma pausa e prosseguiu num tom mais calmo. Pois preconceito é essa aversão a outras raças, aversão aos pretos, aos índios. Entendeu agora? Aquela minha família lá longe, de certo, achou que era até uma afronta aquele mestiço pobre pretender a bela Elzira. Foi um escândalo na pequena cidade, um escândalo. Elzira ficou desesperada. Que ele insistisse. Tinham que lutar com paciência, porque ela ainda acabaria dobrando os pais. Que ele tivesse paciência. Mas o doutor Paixão, ferido até o fundo da alma, estava demais revoltado. E foi de repente, na maior exaltação, que fez a mala e resolveu ir embora, fugir. Aconteceu numa noite de tempestade. Escreveu para a amada um breve bilhete e foi para a estação. Partiria no primeiro trem. Então, às escondidas, tia Elzira saiu de casa e correu até a estação para pedir ao amado que não desistisse. Ela dobraria a família. No meio da tempestade, desgrenhados e em prantos, os dois se abraçaram pela primeira e última vez. Abraçaram-se tão apaixonadamente. Tão apaixonadamente. Minha mãe suspirou e cruzou as mãos no peito. E prosseguiu contando em voz baixa que Elzira voltou para casa. Sim, mas voltou uma outra pessoa. Silenciosa, sem a menor queixa, continuou aquela vida aparentemente normal, mas na realidade era como se estivesse vazia por dentro. Está me entendendo? Comia pouco, falava pouco, não tocou mais no cravo. Sim, escrevia, mas sem a antiga chama. Apenas queria morrer, e para apressar a morte, todas as noites antes de dormir, debaixo da camisola apertava contra o corpo aquela toalha molhada. Quando ficou tuberculosa, pareceu enfim mais tranquila. Os pais ficaram desesperados, e bem que tentaram encontrar o moço, que ele voltasse depressa para salvá-la, mas a família dele já tinha se mudado sem deixar o endereço. E como encontrar o jovem médico na cidade grande? Então ela morreu. Exatamente 6 meses depois que ele foi embora, seu último pedido foi que tocassem a valsinha, o coração de Lili, e que enchessem o travesseiro do colchão com todas aquelas poesias que escreveu. Mas eram tantas as folhas, eram tantas, que tiveram que encher também o pequeno colchão de cetim branco. Nossa! Minha mãe levantou-se, sorriu e com voz forte avisou que agora vinha um pedaço luminoso. Luminoso. Tia Elzira morreu em pleno inverno. Na manhã gelada não havia uma só flor em nenhum jardim. Todos tão tristes, mas não tinha nenhuma florzinha. Ao menos uma florzinha para enfeitar o caixão? Pois nesse instante chegou ao sobrado azul um jovem mensageiro com uma bela braçada de lírios. As flores vieram sem cartão, e quando correram até o portão para falar com o mensageiro, ele já tinha desaparecido. E o mensageiro era um anjo. Um anjo, eu repeti baixinho. E quis fazer perguntas, mas a minha mãe apressadamente foi saindo da sala. Estava na hora de fazer a goiabada. Depois do jantar, as órfãos e a meninada da escola vieram até a escada de pedra da nossa casa. Era a hora das histórias. Sentei-me no último degrau e botei o Mimo no colo, o mais preto e o mais esquelético dos nossos cachorros. Minha pajém contou 2 casos que foi inventado na hora. O meu primo repetiu o mesmo enredo de fantasma que tinha contado na véspera. E quando chegou a minha vez, sacudi a cabeça. Nessa noite, não tinha nenhuma história. E aqui encerra o conto Elzira. Muito bem, caros alunos, leiam, que a leitura é importante, ela é
edificante. Até mais e até o próximo vídeo.